pandemia, tem crise, mas a indústria farmacêutica pode ser um agente de transformação, como nós estamos falando sempre. Então, nada mais oportuno do que uma letra dessa. Se você acreditar agora, você vai chegar a um Windows melhor. Né? Você precisa acreditar agora. Tem gente que está ali 500, 360, 362 agora. A gente vai anunciar mais 4 já. Mas, o que vocês, naquele lance do momento em que vocês tivessem que resumir em um momento, nossa, agora é o momento da indústria, o que vocês estão vendo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, falar desse momento é muito importante para mim, porque eu vou confidenciar uma coisa aqui, eu não sei se o Fábio se lembra. Tinha uma semana que eu tinha entrado no curso e eu conheci o Fábio numa festa de amigos em comum. E uma das coisas que eu falei foi, eu quero trabalhar no estudo, vou pagar isso por uma semana. E hoje a gente conseguiu movimentar todas essas pessoas, esses gerentes. Para mim é muito gratificante participar disso. Então, de antemão, quero agradecer a oportunidade de poder fazer parte desse movimento. Me apresentar, de fato, a gente falou do curso, a gente vai ter esse minuto e ver, a gente se apresentar e não querer se apresentar. Meu nome é Rodrigo Aquino, tenho 36 anos, sou casado com a Janaína aqui, está me vendo pelo YouTube, tá? Te amo. Boa noite, gente. Durante um ano e meio. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar só o pessoal chegar aí, né? Ô, Débora, conseguiu fazer o papelote? Não tentei ainda, professor. Vou tentar amanhã. É fácil, hein? É fácil. Parece que a Andreia ensinou de um jeito mais difícil, viu? Parece que ela faz 2 dobras de um lado. Precisa ver qual que era o contexto, né, que ela estava passando Ela estava lá ensinando na como hora. papelote mesmo. Foi em tecnologia farmacêutica. Foi na aula que ela explicou sobre pós. Vou ver com ela quando a gente voltar pessoalmente. Sim, faz tempo já, né? Foi há uns 2 semestres ou 3 atrás. Mas, sei lá, parece que eu me recordo que de um dos lados ela dava uma dobra a mais. Parece que para acondicionar melhor o pó. A não ser que seja a minha cabeça, que também é doida, né? Não, imagina. Cada um tem um... Todo mundo tá certo, né? Cada um tem seu jeito. Enfim, é que esse é específico para homeopatia, né? Ah, sim. Porque na manipulação também usa papelote, não? Usa, né? Ou a usar alguma vez? Usa, mas hoje já se faz no laminado, né? Já se invasa no papelote laminado. Aquilo ali é coisa de velho. Coisa de... Só velho que faz aquilo. Deixa eu já, aproveitando que o pessoal não chega ainda, eu vou pegar a aula de ontem e vou enviar ela para vocês.
Tem que gostar muito de homeopatia para usar aquela técnica, viu? Nossa, é muito demorada, muito. Por isso que eu falei, tragam a paciência. A Quem mais Joelma está aqui? estava animada e fez, né? Você viu lá, né? Você viu? Ela já estava trabalhando lá, né? Quem mais está aqui? O Ricardo, o Ralph, a Thaís. A Thaís também já mandou. A Thaís estava até de luva, de jaleco. Olá, meninos, boa noite. Boa noite. Boa noite. A Thaís explorou até o fio dela para fazer. Ela mandou uma foto que tinha uns 40 dobrados em cima da mesa. O menino deve estar até agora dobrando papel lá, coitado. Eu acho que ele achou que eu tava fazendo artes. Aí ele quis fazer também. Já põe ele para trabalhar, porque fazer homeopatia daquele jeito lá não é fácil, não. Não é, não. Tem que gostar. Para quem está tendo que virar professor em casa, né, Thaís? Nossa, verdade, Débora, não tá fácil, não. Ah, eu essa semana também, prova da minha filha, tive que ficar ajudando, porque É, ela voltei não a tá, aprender substantivo. Tá complicado. tá brabo. Ô, Débora, eu não sabia que você tinha filho, não. Eu tenho uma mocinha já de 13 anos. Olha, que legal. 13? É. Nossa, que joia. 13 tá o quê? Na Tá no oitava série? oitavo. É, Oitavo ou nono? agora é oitavo que chama, né? É. Mas Ai, ela não. vai fazer o nono, né? O ano que vem ela vai fazer o nono, que seria o oitavo da nossa época, né? É. Mudou tudo. Confesso que se eu tivesse estudando nessa época e eles me colocassem um ano a mais, eu ia ficar puto. Ai, gente, não é fácil. Eu tô com dó dela, porque eles não estão tendo aula online. O professor só manda a matéria lá escrita, não tem uma explicação, nada, nada. Aí você tira dúvida, manda mensagem no WhatsApp, o professor te responde. Mas aula mesmo ela não está tendo. É, aí complica, né? Ainda bem que o professor de matemática ainda fez um videozinho lá explicando os exercícios, porque potência, gente, potência. Meu Deus. Ah, a potência é simples. Ah, tá. Tá simples para mim ultimamente, porque eu passei o final do ano estudando para concurso, né? É, Que eu assisti de vídeo aula, não está escrito. entendi. Eu não nasci para ser professor, gente. Ó, Débora, eu posso te falar que você nasce professor, você não se torna professor, viu? A primeira aula que eu dei na minha vida, eu tinha a idade da sua filha. Ai, eu já dei muita aula também. Eu fui Então, instrutora de informática, eu dei aula particular de informática para pessoas mais velhas que estavam aprendendo. aí, que beleza. Mas não é bom, não. Eu parei o magistério no meio do segundo ano. Para de reclamar, vai. É bom sim. Minha cidade já chegou a 43 casos.
Débora, Oi? eu estava falando com você, mas eu esqueci de ligar meu microfone. Hum, Aonde que é mesmo? Morro Agudo. Ah, Morragudo. 43 casas é bastante já para Morragudo, hein? É, assim, segundo o prefeito, ele comprou testes e fez teste em massa no pessoal da saúde. E todo mundo que deu positivo saiu aí notificando. Bom, podemos começar então, já que nós combinamos 7h30, né? Pode começar. Aí, conforme o pessoal vai chegando, eu vou adicionando aqui. Pode ser? Ok. Então, vamos lá. Vale lembrar, né, gente, que como eu prometi para vocês, né? Nós estamos utilizando aí as duas plataformas, né? De aula. Essa é uma aula que já está gravada, né? Eu já utilizei a outra plataforma para gravar a aula para vocês, né? Vocês já chegaram a assistir? Alguém chegou a Duas assistir? vezes já. Débora assistiu. Alguém mais? Tá postado no nosso grupo, tá no YouTube. Eu acabei de assistir, professor. Assistiu, Rafa? Beleza. Então, o que a gente faz? Eu vou reexplicar aquela aula, né? Vou fazer mais alguns complementos, mas, né, algumas pessoas já alegaram aí que tá difícil, né, acompanhar, não tá tendo muito tempo, ou o trabalho tá exigindo um pouco mais. Então, eu resolvi adotar essas duas medidas para facilitar aí para vocês, né? Para quem não está conseguindo acompanhar, ou quem está com dificuldade de acesso, para quem não tem internet, né, às vezes mora fora, ou mora em Ribeirão, trabalha em Ribeirão e mora em outro lugar, passa muito tempo aqui, acaba utilizando dessas duas vias aí para estar acompanhando todo o conteúdo, tá? A Cris já está sabendo dessa postura, mas acho que todo mundo, né, as pessoas que me deram feedback aí gostaram né, de poder acompanhar dessa forma, então eu acredito que podemos continuar, certo? Certo. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós vamos começar com a minha apresentação. Amanhã vocês vão estar recebendo outras aulas, tá? Outros links. Eu já subi algumas aulas para o YouTube hoje. Às vezes o pessoal fica assim, você não mandou e tal, faltou essa aula, aquela outra, é que demora muito, tá, gente? Para você fazer um upload de uma aula dessa para o YouTube, uma aula de 1 hora aproximadamente, ela demora aí cerca de 20 minutos, tá? Não. Então eu tenho que fazer o upload aí, às vezes, de 3 aulas na semana, demora muito. Então, tenha um pouquinho de paciência aí que nós vamos chegar lá, tá? Mas até a última aula da sexta-feira de Tecnologia 3, elas já estão postadas lá no YouTube. Ficou alguma dúvida, pode estar consultando lá, ok? Deixa eu só admitir a Viviane, que ela está entrando aqui. Viviane, acabou de entrar. Boa noite, Viviane, tudo bem? Deixa ela se ajeitar com o microfone dela. É que eu tava comendo. Boa noite. Ah, tá. A gente não quer não, viu? Obrigado. Tá bom. Você tá bem? Eu tô, e você? Graças a Deus. Seus meninos estão bem?
Então bem. Daqui a pouco eles começam a gritar aqui. Não tem problema. Se tá gritando é porque tá saudável. Isso. Isso aqui é importante. Então vamos lá, gente. Deixa eu partilhar. Quem que chegou aqui agora? Priscila? Boa noite, Priscila. Patrícia. A Patrícia já tinha entrado já. Acho que foi a Priscila. A Priscila tem um negócio no microfone, né? Que Isso. às vezes ela não consegue. Mas ela já respondeu aqui no grupo, então tá tudo certo. Então deixa eu voltar lá. Essa unidade 2 aqui, gente, né, sessão 3, ela é uma das primeiras aulas do nosso conteúdo aí para o segundo bimestre, ok? E ela vai falar a respeito aí, né, de alguns outros exames que nós fazemos para a detecção e diagnóstico de algumas doenças, ok? A primeira delas que eu vou começar, né, que o nosso conteúdo programático traz, é a detecção da anti-streptolizina O. Antes de falar, né, desse exame, né, opa, passou aqui. Antes de falar desse exame, eu queria conversar com vocês um negocinho. Vocês conseguem ver a minha setinha mexendo? Sim. Tá? Então, olha só. Ô, Débora, obrigado pelos feedback aí, viu? Vocês estão vendo aqui que eu tenho o nome de uma bactéria chamada de Streptococcus pyogenes? Sim. Legal. Vocês já chegaram... Peraí que tá chegando mais um aqui. Vocês, porventura, já chegaram a estudar alguma coisa que fala a respeito de nomenclatura científica? Quem que é que está chegando aqui é o Renan. Renan e a Vanessa. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, Vanessa. Tudo bom? Para variar, você está trabalhando, né? Eu tô. Que beleza. Então, ó, só voltando lá para o meu slide. Por acaso vocês já chegaram a ver alguma coisa aí de nomenclatura científica, regras para a escrita? Nós vimos nomenclatura, acho que na aula do Rafael. Provavelmente é micro. Isso, exatamente. Dos filos, Então, essas coisas, assim. reino, filo, classe, ordem, família, Exatamente. gêneros e espécies. Seria isso? Isso. Muito bem. Existe uma regra para a nomenclatura de nomes científicos. Por acaso vocês já ouviram falar isso? Alguém sabe dessas regras? Então, não é que fala o gênero e a espécie? Primeiro É você isso. fala o gênero, depois a espécie. Mas as regras para a escrita, vocês já chegaram a ver alguma coisa desse tipo? Sim, tem uma forma correta de escrever. Mas eu não me lembro agora. Não sei, a única coisa que me veio na Não cabeça... tá conseguindo entrar. Como é que é? A Priscila está falando letra maiúscula, depois Então, para minúscula. espécie minúscula... eu também acho que é isso. Professor, o Antônio não está conseguindo entrar. Deixa eu ver que às vezes eu tenho que admitir ele aqui. Bom, aqui por enquanto só está a Camila. Alguém pede para ele só clicar no link que ele já consegue, tá todo mundo conseguindo. Isso, aí a Priscila colocou aqui, ó, né? Quando nós vamos escrever né, algum nome científico, nós devemos colocar como ela fez aqui, a primeira letra maiúscula, né, do gênero, e o segundo da espécie como letra minúscula, tá? Retomando aqui o meu slide.
Bom, gente, essas regras, né, de nomes científicos, elas já são, né, feitas aí. Deixa eu só ver o que o Antônio está falando aqui. É no mesmo link que ele está tentando. Tá, então, essa nomenclatura, gente, ela é feita aí já há bastante tempo, né? Existem regras aí que... Vou responder o Antônio aqui, que a conexão dele está um pouco lenta, por isso que ele não vai conseguir entrar. Tá? Então, essas regras para a nomenclatura, elas já são feitas aí há bastante tempo, né? E essas regras, gente, elas são chamadas de nomenclatura científica binomial, tá? O que seria isso? Significa que todo o ser vivo, independente da classe, do gênero ou da ordem, ou da espécie em que ele vive, ele apresenta dois nomes, tá? O primeiro deles, classificado aqui como gênero, e o segundo como espécie, tá? Falando em espécie, eu tenho aqui, ó, o nome de uma bactéria, tá? Chamada de Streptococcus pyogenes. Só a título de curiosidade, só para a gente, né, começar a fazer algumas lembranças aqui, quais são as formas que as bactérias podem apresentar no reino animal? É uma pergunta aí para vocês. Em cocos. É o Ricardo que está falando, né? Cocos, bacilo, streptococcus. Tem mais gênero, eu não lembro. Tem bastante. Então vamos lá, Ricardo. Ó, quando eu tenho, né, então provavelmente vocês estão vendo o meu slide aqui, né, e a minha setinha do meu mouse mexendo. Como chama a bactéria quando eu tenho somente uma bolinha? É cocos, né? Isso. Quando eu tenho dois cocos unidos? É diplococos. Muito bem, diplococo. Quando eu tenho vários cocos unidos em fila? É streptococcus. Exatamente, que é o caso, né, que nós temos aqui dessa bactéria, ok? Quando eu tenho vários cocos unidos aí, em formato de cacho de uva? É Staphylococcus? Seria isso? Staphylococcus, muito bem. Aí eu tenho também uma bactéria que é em formato de vírgula. Como que ela chama? Não, Vibrião não é Esperilus. Eu não sei, lembro o nome mais. Eu lembro que foi com o Rafael. Vibrião, né? Você respondeu certinho. Existe uma bactéria que é em formato aí de aspiral. Agora sim. Então é Asperillus, né? Isso, é o espirilo ou ela tem um outro nome. Já não lembro mais, não. Faz um tempo, a gente fez isso no... Lembra sim. Faz quase 20 anos que eu formei, lembra? Expirou. Então, tem Esperillus, eu não lembro mais qual foi. E a espiroqueta. Espiroqueta? Espirilo e espiroqueta, ok? É verdade, então, esses são os formatos aí de uma bactéria, tá? Se eu perguntasse para vocês, uma bactéria, gente, ela pertence a qual reino? Monera? Nem lembro. Ó, muito bem, Ricardo. Ela pertence ao reino... Vamos ver, a Priscila respondeu aqui no grupo. Isso, reino Monera.
tá? Mas existem bactérias que pertencem a um outro reino? Pode responder aí, Priscila. Não lembra? Também chamado de reino protista, tá? Monera e protista. Qual era a diferença que eu tenho entre as bactérias do reino Monera e do reino protista? O que uma bactéria precisa ter ou não para ser classificada no reino Monera? Tem que ter carioteca. Qual é a função da carioteca, Ricardo? É núcleo definido. Então, a função da carioteca é definir o núcleo cujo material genético ele vai ficar alojado ali dentro, ok? Porém, Ricardo, o que tá errado na sua resposta? As bactérias que possuem uma carioteca e têm o núcleo definido, elas pertencem ao reino protista, ok? Já as bactérias que não possuem um núcleo definido e todo o seu material genético ele está disperso no citoplasma, aí sim elas pertencem ao reino Monera, ok? Ok. Então, beleza. Então, olha só. Essas bactérias que eu tenho aqui, ó, né, no caso, essa Streptococcus pyogenes. Essa foto de fundo aqui do meu slide, gente, nada mais é do que uma foto que foi feita através de uma técnica de coloração que eu consigo descobrir se a minha bactéria tem ou não, se a parede celular dessa bactéria permite ou não a entrada de um corante dentro dela. Alguém lembra o nome dessa técnica? Coloração de Gram? Coloração de Gram, muito bem. Vocês já fizeram coloração de Gram alguma vez? Nossa, Sim, Gram. sim. Ó, legal. Fizeram? Uhum. Legal. Então, pela lembrança que vocês têm aí, essa bactéria, tá? Streptococcus pyogenes, por essa foto que vocês estão vendo aqui no meu slide, ela apresenta uma coloração de Gram positivo ou negativo? A minha, ela tá meio azul, essa cor aí, né? Ai, Débora, a bactéria tá aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah, essa vermelhinha. Pra mim tá Isso. laranjado, marrom. Laranjado e marrom também é aceitável. Agora, azul, Não, é porque eu tô vendo os núcleos grandão ali, as células grandes. isso aqui é sujeira. É sujeira então. de placa. Ai, professor, eu lembro que... Então, a minha bactéria que está aqui, ela é uma Gram positiva ou é uma Gram negativa? Então, vamos lá. Sempre que uma bactéria cora, tá, após a coloração de Gram em cor vermelha, ela é Gram negativa. Ok? Quando eu tenho uma coloração violeta, alguns vão enxergar roxo, outros vão enxergar azul, né? Um azul clarinho, outros vão enxergar o tal da violeta. Aí sim eu tenho a coloração de Gram positivo, tá? Só que tem um detalhe, gente. Talvez uma regrinha que eu posso passar aí para vocês. Sempre quando eu tenho uma bactéria Gram negativa, geralmente ela é patogênica, ok? O que é um ser patogênico? Tem uma função que pode ser prejudicial, infecção, causar infecção. Isso, ela tem a capacidade de gerar uma doença no ser humano, certo? Então, olha só, essa bactéria, né, Streptococcus pyogenes, ela é uma bactéria, né, que é muito comum aí ao longo da fase aí de adolescência, criança e adolescente aí, né, do ser humano. Todo mundo que está aqui presente no nosso grupo, na nossa sala, provavelmente já teve aí alguma infecção causada por essa bactéria, tá?
E quando nós temos essa bactéria presente, né, no nosso organismo, ela gera uma toxina, tá? Essa toxina, ela tem a capacidade de gerar hemólise. O que é hemólise, gente? É o rompimento da célula? Qual célula? Sanguíneos. Qual delas? É hemácia? Isso. Ó, o próprio nome já está falando aqui, ó. HEM. Qual é a célula do nosso sangue que começa com esse prefixo, né? HEM. Só pode ser a hemácia, tá? Só uma perguntinha, gente. Que costuma... Eu já vi essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora em várias provas de concurso aí, né? Várias provas aí que eu já vi. Qual é o tempo de vida de uma hemácia? Médio. Sem digitar no Google. Sem mexer no celular. Mas eu não vou lembrar, não. Você falou no início do semestre lá agora, mas não vou lembrar também, não. Fala aí. 120 dias. Ó, quem respondeu? Foi eu, prof. A Thaís, eu acho. Letícia. Letícia. Ô, Letícia, você abre seu coração comigo. Você lembrou ou você pesquisou? É porque no dia do trabalho, que foi nossa última aula, a gente falou sobre anemia. Ah, legal. Então, é verdade, agora eu lembrei. Então, gente... Ele falou que a plaqueta dura menos tempo também, né? Plaqueta, 3 dias, eu já tenho renovação. Então, gente, o que essa bactéria tem a capacidade de gerar na gente? Essa hemólise, tá? Então, o que é a hemólise? O sufixo lise, ele quer dizer quebra, tá? Então, ele quebra algumas hemácias que estão presentes no sangue, ok? Existe uma outra doença, na qual eu já falei para vocês, que causa essa hemólise, uma doença muito comum para quem vai aí para a Amazônia e tudo mais. Alguém vai lembrar? Quando vocês vão viajar para a região norte e nordeste, tem que estar vacinado. Malária? Isso. É malária, né? Deixa eu só inverter o slide aqui, que inverteu de posição. Tá? Então, a malária é uma doença muito comum, né? Aqui na região aí de norte e nordeste. E ela também tem essa capacidade de gerar hemólise, né? Como chama o agente etiológico da malária? Treponema. O agente etiológico falou o bicho que transmite? Isso. É o mosquito palha, né? Esse é o vetor, né? É o vetor. O vetor geralmente é um inseto. Como ela chama? Treponema pálido? Não, pálido, né? Pálido, muito bem. Então, essa lesão, gente, né? Essa infecção causada aí por essa bactéria, né? Por esse Streptococcus pyogenes, como eu disse, geralmente ela atinge aí crianças, né? Jovens entre 5 e 15 anos, tá? Por ela gerar essa hemólise, gente, você vai ter aí uma baixa quantidade, né, de hemácias no sangue. Isso pode gerar algumas lesões, né, cerebrais ou cardíacas, ok? Caso a pessoa não tenha aí um tratamento que seja meio que imediato, né, com antibióticos potentes, essa proteína, né, essa toxina, proteína, né, que a bactéria ela emana, que ela emite, ela pode causar aí, né, algumas doenças, tá? Chamada aí de glomerulonefrite ou febre reumática, ou reumatismo aí nos ossos, tá?
Alguém sabe o que é uma glomerulonefrite? Inflamação no glomerular dos rins, né? Isso. O que é o glomérulo? Glomérolo é Da filtração do... Isso. Lá no rim. Isso. É uma Alfa. célula renal que é capaz, né, de filtrar os rins, ok? Existe uma outra pergunta também que se faz aí em concurso, que ela é mais ou menos assim, né? Aonde vão agir os medicamentos diuréticos? Tá? A resposta seria cápsula de Bowman, que é uma parte de um glomérulo presente, né, nos rins. Tá? Já a febre reumática, né, gente, é uma doença autoimune, ok? Só que tem um detalhe, essa doença, ela só vai ser causada quando eu tenho aí um contágio com essa bactéria do tipo Streptococcus, ok? Gente, como é que eu faço para me contagiar, para eu me contaminar com essa bactéria? Vale lembrar que é muito comum entre crianças e adolescentes. Pôr a mão na boca. É oral fecal, não é? Isso, muito bem. Tá, então, crianças, 5 anos, é muito comum, tudo que ela pega, ela leva à boca, né? Vale lembrar que se pais e mães não ficar em cima, a criança ela nunca vai ter bons hábitos de higiene, então ela é muito mais fácil de ser contaminada, ok? Beleza. Quando eu tenho, né, um quadro, né, um diagnóstico aí de uma infecção por essa bactéria, gente, como é que eu faço, né, esse exame, tá? Já que a toxina ela está presente na corrente sanguínea, o que eu tenho que fazer? É um exame de sangue, tá? Porém, gente, né, para eu detectar essa toxina, né, a anti-streptolizina O, que é representado por essa sigla chamada de ASO, muitas das vezes o médico ele pode pedir o que a gente chama aí de uma cultura como um exame auxiliar, ok? O que causa numa criança, né, num adolescente que está infectado aí por essa bactéria, tá? Inicialmente, gente, nós vamos ter aquela famosa infecção de garganta, tá? A amígdala, quando ela se sobressalta, que ela fica inchada, dolorida e tudo mais, tá? Vale lembrar que essa é uma função da amígdala, né? De captar ali algumas bactérias e ela se infecciona para que essa bactéria não venha cair no trato gastrointestinal, ok? Então, isso acontece justamente como um mecanismo aí de defesa do nosso corpo, ok? Bom, feito isso, né, fiz uma coleta de sangue, fiz ali um outro tipo de exame adicional, né, um exame de orofaringe. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vocês já viram como faz um negócio desse na prática? Né? Por exemplo, uma coleta de material de orofaringe ou só por teoria? Alguém já viu um laboratório de análises clínicas funcionando? Não. É igual o SWAB ou não? É suave, né? Isso. Mas um laboratório assim, de análises clínicas na ativa, vocês já viram? Não. Não. Eu vou tentar, assim que tudo isso passar, eu conheço algumas pessoas que ainda trabalham dentro de laboratório e eu vou tentar levar vocês lá, tá? Porém, é somente em horário comercial, tá? Não se trabalha à noite. Então, eu vou tentar com essas pessoas para que quem conseguir ir vai ser bem bacana, tá? É muito legal ver um laboratório funcionando diariamente, tá? Oi, Então,
Oi, É igual o do Covid ou não? o exame, o SWAB? É, Isso, é o mas, mesmo, então. isso, mas se faz só na garganta, tá? Não pega toda aquela parte de dentro do nariz. Não, tá? É só garganta, porque a bactéria é proveniente, né, ela fica mais ali presente no sangue, quando o sangue passa pelas amígdalas, elas se sobressaem ali, elas ficam ali, e aí a gente consegue captá-las com um suave, ok? Foi a Tá. Vanessa que perguntou? Foi. É que eu estou olhando para minha tela agora e eu não estou vendo quem está perguntando, eu estou vendo o meu slide, tá? É porque... Então, tô desligado aqui. como que a gente faz esse exame, então? Então, pega-se lá a criança, leva para um laboratório, é feita uma coleta, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é uma centrífuga. Cada Eu tubete... Oi? tô vendo só a sua tela HT. Eu também só tô vendo você. Então, peraí. Vamos de novo. E agora, o que vocês estão vendo? Agora sim. Agora o slide. Legal. Então, deixa eu ampliar aqui. Continua vendo o slide, né? Sim. Então, ó, esse aparelho que vocês estão vendo aqui é uma centrífuga, tá? O que ela faz? Eu pego esses tubos de ensaio aqui, ó. Vocês provavelmente já devem ter visto, cada um tem uma cor. Vermelha, quando é sangue total, para eu fazer exames do tipo, quando eu, né, uso o sangue como um todo. Existe o da tampa roxa, que é para fazer glicemia. Amarelo, quando você quer só sorologia. Enfim, vocês já viram as cores desses frascos? Não. Também não? Então eu vou mostrar para vocês numa próxima oportunidade, tá? O que faz? Coleta-se o sangue da pessoa, coloca, né, num frasquinho desse vermelho. Por que ele é vermelho? Porque eu vou usar aqui o sangue como um todo dentro de uma centrífuga. Essa centrífuga ela vai começar a girar muito rapidamente e ela faz com que a série vermelha do sangue venha para baixo, tá? A parte de células se sedimente e eu fique aqui, ó, somente com o soro, ok? Beleza. Aí, quando eu levo, né, esse material aqui para fazer o exame, eu vou adicionar 20 microlitros desse reagente, o qual eu chamo de látex azo, tá? Que azo quer dizer anti-streptolizina O, ok? E aí eu pego uma placa de homogeneização, é uma placa preta, tá? Coloquei aqui o soro, adicionei o meu reagente e eu vou agitar ela bem suavemente, tá? Por 2 minutos. Se formar uma espécie de um coágulo, como se fosse ali um leite que talhou, né? Vocês já viram isso? Um leite talhado indica a presença positiva desta toxina na corrente sanguínea. Sendo assim, a pessoa está infectada por essa bactéria, tá? Streptococcus, ok? Deixa eu... O Antônio está fazendo uma pergunta aqui. Ele disse que não vai dar certo, que ele assiste a aula depois. Deixa eu colocar a Patrícia de novo aqui, que caiu a conexão dela. Tá? Então, a partir do momento em que eu tenho a formação desse coágulo na placa, eu tenho a presença dessa toxina na corrente sanguínea, o que indica a infecção por essa bactéria,
ok? Esse exame complementar que eu falei aqui no slide anterior, gente, é chamado de série bioquímica. Vocês já viram fazer uma série bioquímica? Já ouviram esse nome? Não que eu me lembre. Não? Série bioquímica, gente, são vários exames que são feitos com uma cultura na qual nós não sabemos qual é inicialmente. Aí eu vou observando as várias reações que a bactéria me dá dentro dos tubos de ensaio que eu estou cultivando ou na placa. Pode ser alteração de cor, pode ser formação de colônia, pode ser alteração de cor do agar, pode ser que ela mude de lugar, ela afunde para o fundo do tubo, indicando que é uma bactéria que tem cílio ou flagelo, enfim. Aí eu tenho uma tabela que eu vou comparando com todos esses resultados e eu consigo verificar qual é a bactéria que está infectando a pessoa, tá? Isso é chamado aí de série bioquímica, ok? Feito isso, ao final de todos esses resultados, eu tenho a bactéria e eu consigo ministrar um antibiótico pertinente para o meu paciente, para que ele não fique pulando de galho em galho com os antibióticos, ok? Aí a Vanessa já está aí, ela pode falar assim, Henry, mas isso aí é meio utopia, né? Porque aqui no posto que eu trabalho, vem 50 mil pessoas por dia, o médico receita o mesmo antibiótico e a gente dispensa e fica como está. É claro, né, que o ideal seria fazer um exame para todas essas pessoas, porém, a gente sabe que é inviável, né? Se a Vanessa estiver ouvindo aí, como é que é? Então, só que a maioria dos pacientes que vem com essa prescrição, ela já vem de uma vida tomando, né? Sim. Eu pego muito pouco que está começando agora. Não pega, assim, qualquer antibiótico, sabe? Uhum. Entendi. Aí eu só não sei o porquê que é o benzetacil, né? O mais indicado? Então, o que eu pego muito é a cada 21 dias. Você sabe por quê ou não? Não. Não? Então eu vou te explicar. Vamos pegar, tá, o caso de uma infecção por uma bactéria como essa. É uma infecção grave, tá? Por quê? Porque ela pode me desencadear uma infecção de garganta simples, né? Que a gente trataria com qualquer outro antibiótico. Mas se eu pego um paciente, por exemplo, que tem o sistema imune aí não tão bem formado, ok? Uhum. Pode desencadear outras doenças, né, mais graves do meu paciente. Então, por que de cara já se receita, né, já se prescreve esse antibiótico aí, no caso a bezetacil? É porque, Vanessa, a bezetacil, ela é um antibiótico que nós chamamos de amplo espectro. Você sabe o que é amplo espectro? É que pega mais bactérias, seria isso? Alguma? Não sei. Não sei. Tá. Você sabe o que é uma cepa? Já ouviu Sim. esse nome? Uhum. O que é uma cepa? É ele que pega aquele... Como que eu te explico? Peraí, só um minutinho. Peraí, que eu tô ligando. Antibiótico que pega exatamente aquela bactéria, não é? Uma cepa, Vanessa, é uma espécie, uma determinada espécie de uma bactéria, tá? E esse antibiótico é próprio para pegar ela, seria isso? Não, calma aí. Agora vem minha explicação. Eu preciso que você saiba o que é uma cepa para eu te dar a explicação do antibiótico, ok? Uma cepa é uma espécie de uma bactéria. Então a gente fala, essa bactéria, ela é da cepa Streptococcus pyogenes, ok? Quando
quando eu tenho um antibiótico de baixo espectro, quer dizer que ela consegue eliminar todas as bactérias de uma mesma cepa, tá? Presta atenção. Eu tenho um antibiótico de baixo espectro, ou seja, ele consegue eliminar todas as bactérias de uma mesma cepa. Qual é a diferença, né, de um antibiótico de amplo espectro? É que ele consegue eliminar várias bactérias de cepas diferentes, ok? Então, a bezetacil, ela é desse tipo, ela é classificada como um antibiótico de amplo espectro. Então, ela consegue matar várias bactérias de várias espécies diferentes. Então, é por isso que ela é receitada, tá? Eu acho que até já... Por que 21 dias? E por que 21 dias? Porque são pacientes de uso contínuo, né? E é porque por ser autoimune, não é? Vale... Pode voltar, será? Pode voltar se ele não tomar? Ele, na verdade, não tem uma cura, né? Por ser autoimune, né? A consequência da infecção com a bactéria vai ser a doença autoimune, tá? Vai gerar uma doença. Mas no caso, né, nos casos das pessoas que vão até o posto aí procurar o trabalho de vocês, por que 21 dias? Porque a bezetacil, ela tem a capacidade de formar microcristais no corpo e até ela se dissolver por completo, ela vai ficar durante aproximadamente 21 dias no corpo da pessoa fazendo efeito. É por isso 21 dias, ok? Entendi. Porque eu já peguei paciente aqui que ele adolescente que falou que parou de tomar, de fazer o uso. Passou pelo HC e o HC suspendeu, que a pessoa foi curada. E pode ser que esteja, então, curada? Pode sim. Se for só o caso aí de uma infecção, sim. Entendi. Tá bom, obrigada, viu? Imagina. Então, a partir do momento, então, em que eu fiz a detecção dessa bactéria no sangue, né, dessa toxina no sangue através desses exames, eu tenho aí um exame positivo para a anti-streptolizina O e eu devo começar o meu tratamento com antibiótico o quanto antes, ok? Um outro tipo de exame que está sendo muito feito agora, né, acho que até a Patrícia já comentou, é o PCR, tá? Esse PCR, gente, é a famosa proteína C. Oi. Tá me ouvindo? Peraí. Tô. Tá ruim o microfone, mas deixa eu perguntar um negócio. O bezetacil mata positiva ou negativa? Boa pergunta. Eu pergunto. Pelo que eu expliquei, o que você acha? A mais forte, né? Eu sempre confundo qual que é. Tá chiando. Tá muito ruim o som. O meu? De todo O meu mundo. som? Tá. Todo mundo que tá falando tá estranho. Tá picando. Até o de vocês também tá picando para mim. Não, para mim o do professor tá bom. As pessoas que falam tá picando. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu vou desligar o telefone de todo mundo. O microfone de todo mundo, tá? Pera aí. Aí provavelmente vocês só vão me ouvir agora, ok? Mas respondendo aí a Viviane. Por que ela mata? E quem é que ela mata, né? No caso, o antibiótico que a Vanessa estava comentando. Vai eliminar as duas formas, tá, Viviane? Tanto a positiva quanto a negativa. Haja visto, é por isso que ele é chamado de amplo espectro, porque ele elimina as duas cepas
independente se ela for positiva ou se ela for negativa, tá? Esse que eu estava falando agora, o PCR, esse é um exame está sendo muito feito agora, né, para os casos aí de Covid, tá? Vocês, porventura, já chegaram a receber o protocolo do Covid, como ele é feito? Quem já viu esse protocolo, pode abrir o microfone aí e responder. Sim, aqui a gente já recebeu. Eu vou mandar no grupo aí para vocês, tá? Vale a pena dar uma lidinha. Acabei de de enviar no grupo. Vale a pena conhecer, tá? O manual de teste rápido aí para o Covid, tá? Haja visto que esse PCR, né, a proteína C reativa, é um dos modos pelos quais a gente consegue detectar a presença do Covid. Existe o teste rápido, né, que vai dar a presença aí da imunoglobulina presente aí no sangue, né, que seria a presença do anticorpo, e existe o PCR, né, que é a proteína C reativa, que é essa proteína que é produzida aí pelo fígado quando a gente tem uma presença aí de uma inflamação, de uma infecção, tá? O PCR, gente, ele é utilizado para uma série de doenças, tá? Então, aqui, por exemplo, esquece o Covid agora, tá? Eu tô com uma infecção ou uma inflamação no fígado, tá? Fiz o exame PCR e deu positivo. Provavelmente, qual doença você acha que o paciente está? Quem responde aí? Hepatite? Isso. Muito bem. Tá? Hepatite. Também, né, esse exame, ele é indicado aí caso o paciente ele tenha algum risco, né, de uma doença cardiovascular, ok? Vamos supor que a pessoa está prestes aí a ter um infarto, ok? Alguém de vocês, e esse é um exame aí que eu acho que é legal vocês realizarem, tá? Independente da idade. Eu, particularmente, faço esse exame a cada 6 meses. Eu tenho um histórico aí deixa eu voltar aqui e olhar para a tela de vocês. Eu tenho um histórico aí de pais e mães. Meu pai e minha mãe têm problema cardíaco. Então, alguém já sabe como é que chama aí o exame que é feito quando a pessoa está prestes a ter um infarto ou não? Quem me ajuda? Um eletro? Repete de novo, que falhou Existe? aqui. Não tô entendendo, tá muito ruim hoje. Existe uma enzima, tá? Uma proteína que a gente consegue medir no sangue quando o nosso coração ele começa a dar indícios de que a pessoa vai ter um infarto ou, né, que ela faleceu, né, que ela morreu aí de um ataque cardíaco. Alguém sabe? Não é a proteína C reativa? Esse é o PCR, que é do fígado, que é o que eu estou falando agora. Tá. Não pode ser esse mesmo? Pode, esse é o que a gente chama de marcador. Pode ser, também, tá? Mas existe uma outra que é mais específica. Esse é um exame que, para quem já tiver na casa dos 30 e poucos aí, eu indico fazer, né? Como eu disse, eu faço a cada 6 meses. 1 ano. Vocês já ouviram falar em CKMB? Proteína CKMB. Não? Ou enzima, né?
Alguém já ouviu falar? Não. Não? Então, Não ó, também não. o que acontece? Nós temos aí, né, uma outra espécie, né, de proteína chamada AST, tá? Que é aspartato aminotransferase. E ela fica presente aí naquelas fibras musculares do coração, tá? Como chama essas fibras musculares no coração? São chamadas de fibras musculares esqueléticas, tá? Essas fibras musculares, gente, pelo coração ser um órgão involuntário, quando ele começa a trabalhar em excesso, essa enzima, né, essa AST, ela começa a ser degradada, tá? Lá no que a gente chama aí de parênquima hepático, pancreático, renal, e aí ela começa a dar uma quantidade alta no sangue, tá? A partir do momento que você tem a quantidade alta dessa CKMB na corrente sanguínea, é um indício, tá? É um indício de que você pode estar tendo um princípio de infarto, tá? Quando a pessoa morre por infarto, o que acontece? O que é o infarto, na verdade? É a morte, né, de todas as células, de boa parte aí das células do coração, ok? Do miocárdio. Isso faz com que essas células que morreram joguem na corrente sanguínea essa proteína. Então, vai dar uma concentração muito alta, tá? Então, para você saber se a pessoa morreu ou não do infarto, é muito simples. É só você fazer uma dosagem dessa CKMB na corrente sanguínea e vai te falar se ela morreu ou não de infarto, ok? Entendeu? Então, se eu puder deixar essa dica para vocês aí, ó, façam um acompanhamento dessa CKMB aí. Quem tiver histórico familiar, né, de pais que têm problemas de pressão e tudo mais, ok? Fica essa dica aí. Em casos aí, né, de doenças cardiovasculares, o médico pode solicitar um outro exame que é chamado de PCR-US, tá? Que quer dizer o quê? Proteína C reativa ultrassensível. Aí é um exame que nós chamamos aí já de eletroforese. Alguém já ouviu falar em eletroforese? Reação de luminescência, já ouviram falar isso? Não, na verdade, eu escuto toda hora as farmacêuticas ficam falando esses exames lá no hospital, mas eu nem paro para ficar perguntando, porque elas falam cada nome estranho, todas essas coisas aí, elas ficam o dia inteiro falando sobre esses exames. Tá, me fala um aí que você acha que é estranho, vamos lá. Ai, é uns nomes estranhos, nem sei te falar. Se você quiser, na próxima aula eu escrevo tudo certinho, todos que elas falam, porque elas ficam o tempo todo fazendo farmácia clínica e olhando os exames de resultado, porque nesses exames elas conseguem fazer a evolução do paciente. Se esse antibiótico Perfeito. se está dando interação, se troca, esses exames aí. Certo. Então faça isso. Podemos combinar assim, então? Tá, pode ser. Eu trago Tá. depois para você. Beleza. Essa reação, gente, de iluminescência, né, ou um exame aí de luz, o que acontece? A gente pega lá o soro, né, da pessoa, aí, a amostra de sangue, centrifuga, como estava no outro slide, coloca numa plaquinha. Essa plaquinha começa a distribuir o sangue, né, por várias camadinhas. Aí é feita uma reação de eletroforese.
passa-se uma lâmpada em cima, e essa lâmpada ela tem a capacidade de reagir com essas proteínas. Quando eu tenho a reação da lâmpada com a proteína, ela gera uma luz. Gerando essa luz, aí eu tenho a presença dessa proteína C reativa naquele soro. Então eu falo que eu tenho um exame muito sensível, tá? Digamos assim, PCR positivo. Tá? Então, quando é feito para detectar doenças cardiovasculares, ela passa a ser chamada aí de proteína C reativa ultrassensível. Tá? Em casos aí, né, do Covid, que nós estamos, né, todo mundo já está de saco cheio dessa notícia, né, e tudo mais, como que o vírus ele consegue entrar no corpo da gente, tá? E o que ele faz para dar positivo para um PCR, tá? Então, vocês vão lembrar lá do vírus do HIV, o que ele faz para a célula começar a trabalhar para ele? Ele tem uma enzima. Como chama essa enzima? Que faz com que o glóbulo branco comece a produzir o material genético dele para formar novos vírus. Está no meu slide. Criptase reversa? Isso. Chamada de transcriptase reversa. Então, o que ele faz? Ele começa a transformar o RNA, tá, do vírus em DNA complementar. Tá? Lembra vocês já tiveram alguma coisa de genética? E na formação do DNA, eu tenho o que nós chamamos aí de bases púricas e pirimídicas. Já ouviram falar nisso? Formação do DNA e do RNA. Uma base adenina, ela se liga com uma outra base chamada Tiamina. timina. Timina. Isso. Uma citosina se liga com Guanina. guanina, muito bem. Quando eu tenho um RNA, uma adenina, ela se liga com uma uracila. uracila, muito bem. Então, o que acontece? O vírus, quando ele começa a se replicar, né, no caso aí o Covid, ele começa a se replicar dentro do nosso corpo, o que ele faz? Ele usa o que a gente chama aí de RT-PCR. Então, a enzima transcriptase reversa contendo a proteína C reativa. Tá? De onde ele tirou isso? Do próprio DNA da pessoa. Ok? Quando a gente pega, né, como a Patrícia acabou de falar e falou muito bem, eu pego lá um SOAB, faço a coleta do material da pessoa, né, da garganta, orofaringe, nariz. O que eu estou trazendo? Eu estou trazendo parte dessas células contendo o material genético aí. A partir do momento em que eu insiro ali o que é chamado de primer, né? O que seriam esses primers? Seria uma própria replicação desse material para a gente gerar aí um volume. Não foi a Patrícia que falou, não, acho que foi a Vanessa. Eu faço aí um aumento dessa fita de DNA várias vezes. A partir do momento em que eu coloco esse meu material genético, essas minhas células, com o reagente específico do PCR, aí sim eu tenho a confirmação do material genético nas duas fitas de DNA. Então, eu tenho a observação, né, a presença aí, de sinais do vírus na minha amostra. Tá? Então, se essa reação for positiva, é confirmado aí coronavírus na pessoa. Tá? Isso está nesse protocolo, né, nesse manual que eu falei aí para vocês. Ok? Oi. Oi. O PCR também é para câncer, não é?
Sim. Quando é câncer de próstata. Sim. Ou qualquer outro tipo também, não é? Aí, quando você começa a ter o câncer, na verdade, o que ele é? Ele é uma duplicação de células, né? Uma replicação de células que tem ali algum agente tumoral. Então, todas as células que, a partir daquele momento, que partiram de uma única célula que tem um fator tumoral presente nela, ela passa a carregar esse DNA nas outras células. Então, esses marcadores, eles vão ser sempre os mesmos, tá? Então, ele está levando parte desse material genético. E essa, né, a proteína C reativa, ela está presente nisso. Então, a partir do momento que eu combino esses dois casos, faz-se aí, dá-se positivo também para câncer. Ok? Acho que foi a Vanessa que falou, né? Foi. Obrigada. Beleza. Aqui eu acho que tem... Deixa eu admitir o Renan de novo aqui, que caiu. Vale lembrar, né, Vanessa, que para a formação de um tumor, eu tenho a formação aí também de um processo inflamatório, né? Então, se gera inflamação, eu tenho a presença da proteína C reativa, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui novamente. E para a gente encerrar aqui, né, por hoje, o fator reumatoide, né, que eu acho que nós já falamos um pouquinho dele, que é um anticorpo, que ele é produzido aí por algumas doenças autoimunes, tá? Que reage com a imunoglobulina G, formando um imunocomplexo, né? O imunocomplexo nada mais é do que o anticorpo, quando ele se liga à célula na qual ele não reconhece, tá? E ele começa a destruir aquele tecido saudável que está ali, né? Como a gente falou em uma doença, né, artrite reumatoide, seria o caso aí das cartilagens e articulações, tá? A partir da identificação desse fator reumatoide aí no sangue, ele serve também como um marcador para a gente verificar se não existe a presença de outras doenças autoimunes aí no organismo, tá? Como o lúpus, a própria artrite reumatoide, né? Que começa a dar valores aí elevados dessa proteína, tá? Uma coisa que eu acho importante aí, ó, é você conhecer o nome do teste que a gente faz para detectar essa proteína, de fator reumatoide aí. Esse teste, gente, é chamado de Waller-Rose. E confesso que é um teste bem bacana de se fazer, tá? O que é esse teste aí de Waller-Rose? O teste de Waller-Rose, gente, é um teste que a gente chama de teste de aglutinação, tá? E ele demora bem pouquinho para ficar pronto, tá? Ele vai indicar a presença ou não, tá, desse fator reumatoide. Quando eu falo teste aí de aglutinação, gente, entenda que vai haver a mistura, né, do soro sanguíneo com um reagente, tá? A partir do momento em que eu tenho, né, a formação de um coágulo, aí sim eu posso falar que a pessoa é ou não diagnosticada aí com a doença, tá? Só que tem um detalhe, a gente não consegue, através dessa reação, né, desse teste, indicar se a pessoa está num grau inicial ou num grau avançado da doença, tá? O que vale a pena? Vale a pena você realizar, né, um exame desse tipo quando existe uma suspeita em casos aí da família, tá?
vale lembrar, né, que ela tem aí um fundo genético. Então, minha mãe tem a doença. Vale você procurar os laboratórios para começar a marcar essa doença. Ou seja, você vai realizar exames com o objetivo de verificar se você está tendo a presença ou não dessa proteína ali na sua corrente sanguínea, ok? Então, a gente não pode ficar assim muito negligente, né? Se você tem um histórico familiar, gente, começa a ir atrás dessas coisas, tá? Como eu disse anteriormente, meus pais são hipertensos, então, se eu não me cuidar agora, provavelmente o meu futuro vai ser ou um infarto, alguma coisa do tipo, né? Para piorar, minha mãe ainda tem problema da tireoide. Então, é mais um indício aí que a gente tem que se cuidar, né? Pode ser um câncer de, sei lá, de tireoide, faringe, laringe, não sei. Mas vale a pena pesquisar isso, ok? Espera aí que alguém está chegando aqui, ou caiu. É a Débora. Esse exame aí de fator reumatoide, né, dando ele positivo, acima do que a gente chama esse valor aí, né, escala 1 para 80, essa escala 1 para 80, gente, é um resultado que é apresentado no frasquinho do reagente, tá? Então, se deu uma quantidade lá de aglutinação, eu posso classificar de acordo com essas escalas, tá? 1 para 20, 1 para 80, tá? 1 para 20, eu tenho uma baixa quantidade de aglutinação. 1 para 80 é uma quantidade muito maior, tá? Então, esse fator reumatoide aí, ó, ele pode ser um dos marcadores também para outras doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, a síndrome de Sjögren, né, que eu vi uma pessoa só na vida com essa síndrome, que eu tive a oportunidade de atendê-la no laboratório, quando ocorre um ataque ali, né, uma destruição das glândulas lacrimais e sudoríparas dessa pessoa, tá? Existe um colírio que chama lágrima, tá? Ou lacribel, lágrima, lacrifilme. Quem for da drogaria aí pode me falar outros nomes, tá? Esse colírio, gente, ele é uma lágrima artificial. A pessoa que tem essa doença, essa síndrome, ela vive com esse colírio aí para cima e para baixo, tá? Por quê? Porque ela começa a ter ardência nos olhos, começa a ter muita infecção, enfim, a cada 2, 3 minutos a pessoa tem que pingar aí uma gota de colírio nos olhos. É um negócio desesperador, tá? Como eu disse, eu vi uma pessoa só na vida com essa síndrome. Abaixo eu tenho aqui vasculite, né, que é uma inflamação dos vasos. Oi? Minha mãe tem isso aí. Ela não pode nem ficar no vento, tudo tá ardendo. E ela qualquer coisa, ela fecha tudo a casa inteirinha para não ter vento. É o Ricardo que tá falando? Deixa eu Isso. voltar aqui, né? Ô, Ricardo, com certeza sua mãe não tem essa síndrome, tá? Não, é desesperador o negócio, cara. Eu lembro que... E ela ficou tipo uma alergia, né? Sua mãe ela pode ter um quadro alérgico, mas não uma síndrome, tá? Não, então, ficou como se tivesse... Como chama aquela que... Tem uma outra doença que pega nos olhos, ficou como se fosse isso. Conjuntivite? Como se fosse uma conjuntivite. Ficou tudo vermelho, assim. Tanto que ela tem que pingar esse lagribel, pega um lubrificante. Ela tem um lá que ela receitou, antes dela fazer catarata, é uma lágrima artificial. Então, esse lágrima e esses colírios que eu falei agora, eles são assim, tá? Mas, por favor, não queira desejar isso para sua mãe, não, porque
Eu lembro de ficar assim na frente dessa pessoa lá no laboratório, quando eu fui fazer uns exames dela, e é um negócio desesperador. Você vê o olho da pessoa ficar vermelho, como se fosse pimenta, sabe? Aí ela pinga o colírio e volta. 3 minutos depois ele fica vermelho de novo. É um negócio esquisito, tá? E a todo momento a pessoa fica com um copinho d'água na mão quando ataca ali as sudoríparas, tá? Vai ficar tomando água e altera a voz, é um negócio bem feio mesmo, tá? Essa outra, né, vasculite, que seria a inflamação dos vasos sanguíneos, tá? Eu já consigo ter presença aí de fator reumatoide quando eu vou fazer o exame. Esclerodermia, que é uma doença autoimune que provoca aí alteração na coloração da pele, tá? Que às vezes é confundido com... Ai, que me fugiu o nome da doença agora. Aquela que despigmenta a pessoa. Ai, me ajuda, gente. Fugiu da minha cabeça agora. Que a pessoa que fica com as manchas brancas. Isso, vitiligo. É confundido, né, com a vitiligo, a esclerodermia. O que diferencia? A pessoa começa a ter problema muscular também, tá? Então tem atrofia de músculo e tudo mais, tá? Dentre outras doenças, né? Mas uma que eu queria frisar aqui é a mononucleose. Também chamada aí de doença do beijo, tá? Muito comum em adolescentes, que é causada por um vírus chamado Epstein-Barr. Esse daí também eu vi poucos casos só na vida, tá? E gera muita dor muscular, dor quando a pessoa vai engolir, ok? Entre outros exemplos, sífilis, malária, problemas hepáticos, infecção no coração, leucemia e tudo mais, tá? Então, gente, aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui, exames, né, que eu consigo fazer para detectar a presença de algumas doenças, né, e como eles são feitos, ok? Algumas coisas eu acabei repetindo, né, daquela aula que eu gravei, acabei complementando com algumas outras informações. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta aí para fazer, se esse modelo de gravar a aula lá e replicar ela aqui está aprovado, se a gente continua, quer que para, deixa só aqui, o que vocês acham? A partir do momento que nós temos aí a nossa primeira experiência com esses dois modelos. Então, por favor, dê um feedback aí, abre o microfone e me responda, por gentileza. Ninguém quer falar? Não? Se alguém estiver falando, tem que abrir o microfone, tá? Bom, então... Para mim tá ótimo. Tanto esse modelo aqui, quanto o outro. Assim, a aula gravada é bom naquele formato do YouTube, que a gente tem um acesso mais fácil, né? É muito mais prático. Mas os dois se complementam, na sua opinião? Sim. Tá. Bom, então beleza. Então, gente, eu vou parar por aqui. Amanhã vocês já vão receber outras gravações, tá? Outras aulas. Eu mandei um pouquinho mais à tarde, porque acho que eu já até comentei com algumas pessoas, né? Aquela foto que eu postei no grupo hoje, da faculdade e tal, eu tenho uma casa que fica lá atrás da faculdade, e eu tava lá pintando a casa, que um inquilino saiu e vai entrar outro. Aí eu acabei tirando aquela foto lá para matar um pouco da saudade que eu estou sentindo de vocês, e daquele lugar. Então, acho que amanhã eu vou para lá de novo, ver se eu acabo esse serviço lá. E vocês vão receber mais no período da tarde aí as aulas, ok? Professor, pode falar a verdade, você fica passando lá em volta, você fica querendo ver a gente. Fica querendo trabalhar? Não é, mas
Eu tenho uma casinha ali, a casa que eu cresci, né, que eu fui criado naquela rua, e o destino, felizmente, me colocou no mesmo lugar, para fins de trabalho e para fins saudosistas, digamos assim. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço, né, a presença de vocês aqui hoje. Caso tenha alguma dúvida, pode estar perguntando aí pelo WhatsApp, alguma informação, eu posso estar passando aí depois. Então, eu agradeço a atenção de vocês hoje e até amanhã. Ok? Ok, professor. Até amanhã. Obrigada. Então, beleza. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Boa noite, professor. obrigada.